Hello, babies! Vamos para a geografia? Maravilhosa nossa geografia, conhecendo um pouquinho mais do nosso Brasil. E também de algumas cidades fora do Brasil, mas eu não vou falar exatamente delas, tá certo? Eu vou procurar fazer com que você conheça as nossas cidades, embora existam milhares de outras fora do Brasil, com esse mesmo aspecto que a gente vai falar hoje. E hoje nós vamos falar de cidades inteligentes. Sim, pensando que inteligente é só você? Não, as cidades também, gente. É verdade, olha só. Eu vou falar um pouquinho e você vai entender, muitão. Te juro. Eu primeiro vou explicar para você um pouco. Sempre é um pouco, porque a gente nunca aprende tudo, né? Sempre tem algo mais para aprender. Então vamos lá um pouquinho das cidades inteligentes. E o que são cidades inteligentes? Olha só, essas cidades se caracterizam, pelo uso integrado de recursos tecnológicos avançados para aperfeiçoar os serviços usados pelos seus moradores, nós, no caso. Como assim, Tia Lili? Não estou sabendo disso, não. Tá sim, nós aqui não percebemos e a gente só vai perceber realmente essa evolução muito tempo depois, mas nós já usamos essas tecnologias nos serviços públicos de transporte, na questão da própria energia, na saúde, na segurança e dentre outros inúmeros fatores e aspectos, a gente tem uma crescente ação tecnológica no nosso dia a dia. E eu não estou falando só de questão de celular, não, gente. Isso aqui é o de menos. É o uso dessa tecnologia para as coisas do dia a dia. Por exemplo, olha só, imagine grandes empresas, no caso da parte tecnológica, trabalhando de forma integrada, unida, e com supercomputadores. Você pensa que é coisa de filme? É real, não está ao nosso alcance, mas é real. E eles já compartilham, tá? Eles vão compartilhar dados, eles se unem para compartilhar dados e esses dados, essas informações, ela é praticamente simultânea. E o que isso tem de bom para a gente? Bom, por exemplo, hoje em dia, em catástrofes naturais como furacões, tsunamis, até vendavais e tal, as enchentes, certo? Eles têm como avisar aos moradores. Isso evita a morte de milhares de pessoas. É claro que tem algumas ocasiões que o negócio é tão difícil que não dá tempo salvar todo mundo. Mas hoje a tecnologia ela se abrange de tal forma que já é possível alertar os moradores, as autoridades, o corpo de bombeiros e tudo mais. Olha só que pancada é isso. Então, eu digo assim, eu vou usar o meu Wi-Fi. Nosso Wi-Fi é coisinha pequena da grandiosidade que está se instalando pelo mundo inteiro. Eu coloquei aí 2 imagens, certo? E essas 2 imagens é para que você possa entender as comunicações. Tanto que, olha, numa pandemia você está tendo aula. Você está tendo aula em vídeos aqui, eu estou gravando. Gente, eu nem sabia que poderia fazer isso. O meu rosto aparecer aí, está gravando a minha tela, automaticamente está gravando o meu rosto. Gente, isso pode até para você ser comum, mas para mim já não é. Então, essa tecnologia avançada, a cada segundo vai sendo lançado coisas novas. E você poder salvar vidas usando essa tecnologia, isso é surreal, pessoal. Olha aí, quantas vidas não estão sendo salvas porque a gente está usando a tecnologia para poder avisar as pessoas do que está acontecendo no mundo. Se nós não tivéssemos esse acesso, essa integração tecnológica, quando essa pandemia chegasse aqui no Brasil, ela seria uma catástrofe natural gigantesca, mas devido à tecnologia nós fomos avisados antes. Podemos não ter nos cuidado como devíamos, mas que fomos avisados, fomos.
Algumas pessoas é que não se importaram. Aí é outra coisa. Mas fomos avisados. Para o uso da máscara, para a higienização das mãos em álcool em gel, não é verdade? E olha só, mudando de assunto, mas ficando no mesmo conteúdo, tá? O Rio de Janeiro, ele ficou, tá, como a primeira cidade, não é a única, foi a primeira, uma das primeiros lugares em cidade inteligente aqui no Brasil. Não é a única, calma que tem muito mais. Você pensa que não? O Brasil está avançando cada vez mais. A utilização da tecnologia e inovação na resolução de problemas nos grandes centros urbanos e como forma de melhorar a qualidade de vida da população resume o conceito de cidades inteligentes. E mesmo com os desafios constantes para a administração pública e para a população, não faltam exemplos de iniciativa e atitudes que tornam as cidades brasileiras assim reconhecidas. Primeiro lugar nas cidades com mais de 500 mil habitantes ficou para a cidade do Rio de Janeiro, com destaque para as áreas da tecnologia e economia. Então, o Rio de Janeiro está pancadão, tá? E aqui tem alguns aspectos, certo, que eles analisaram para poder separar, olha, essa cidade está se destacando nisso, aquela cidade. Então, tem várias, eu coloquei aqui só algumas, pesquisa mais aí, o teu livro também tem muito mais coisa, que se eu fosse colocar tudo no slide, ia ficar uma coisa muito cansativa. E olha só os aspectos que eles utilizaram. Mobilidade, quer falar que é a questão do transporte, público ou não. Melhoramento das vias, aquelas câmerazinhas que capta a velocidade, porque se você controla a velocidade, diminui o aspecto de acidentes e algo parecido. O melhoramento do asfalto, o enlarguecimento das vias para a comodidade dos veículos, né? A questão do metrô, ônibus com ar-condicionado, tem ônibus que até Wi-Fi já tem. Sacou aí? Pois é, o ar-condicionado. Então, o conforto não deixa de ser uma forma tecnológica de avançar, certo? Com certeza, quem imaginou ar-condicionado em ônibus? Só em carros de luxo? Não, gente. Avanço tecnológico, tá? Wi-Fi em ônibus coletivos? Tem, não tem todos, por falta de investimento, mas tem, tá? Então, olha só, os elevadores para os cadeirantes, as rampas para acesso de idosos e pessoas com problemas de mobilidade, né? Então, tudo isso é um avanço tecnológico, tá? Os engenheiros estão trabalhando para a melhoria do dia a dia, a velocidade, a precisão, o horário bem direitinho, tudo isso é um avanço tecnológico, tá? E tudo isso precisa, de investimento nas políticas públicas, tá? Não é porque você é criança que não vai entender de política, certo? Outra coisa, aí eu marquei, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, eles se destacaram, mas tem muito mais cidade aí. Esses são os destaques, tá certo? Meio ambiente é uma categoria que estão as cidades que se destacam por diminuir a poluição, os efeitos negativos que a poluição causa no meio ambiente, na população. Então, a qualidade de meio ambiente daquelas cidades. E quem se destacou? Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Outra, na questão econômica, geração de empregos, tá? A questão de crescimento econômico, quem se destacou? Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília e São Paulo. Geração de emprego, industrialização da região, tudo isso faz com que a tecnologia naquela região, dê um salto fora do comum. E para não deixar para trás, você pensa que a gente ficou para trás? Nananina, não. Tem a questão de energia e segurança. A energia se destaca aquela cidade que investiu no melhoramento da captação de energia. E isso, olha que pancada, estamos incluídos. Tá, meu amor, beijo no ombro para você. Sim, para quem não sabe, eu sou do Ceará. Então, olha só. Foi levado em conta as cidades que usam energia renováveis. Para quem não lembra, nós já falamos sobre esse assunto.
Energias renováveis são aquelas que não se acabam nunca, 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 nunca. Força das águas, força dos ventos e a captação de energia solar. Não se esgotam, beleza? E, para quem não sabe, Pirassununga, em São Paulo, Quirinópolis, em Goiás, e Itauá, meu amor, no Ceará, capta energia solar e a energia eólica, que é aquela dos ventos, tá? Tá certo? Tem muitíssimo, o Ceará se destacando aí no pancadão da captação de energia renovável, energia limpa, sem destruição da natureza. Outra coisa mega, super, hiper importante é a questão da segurança. E essa análise vai para as cidades como São Caetano do Sul, em São Paulo, e Acaraú, no Ceará, com baixa violência urbana, melhores condições da segurança pública em relação ao policiamento e iluminação. Uma cidade bem iluminada, bem estruturada, com ruas limpas, organizadas, certo? E com um policiamento bem presente, óbvio que vai diminuir a questão da violência urbana, melhorando aí a questão da segurança. Por exemplo, se a placa do carro, né, se o carro tiver com documentação atrasada, o monitoramento automaticamente capta aquela placa, por exemplo, e já multa. Precisa nem o guarda estar lá multando, não. Passa ali, ó, no fotossensor, acabou, multou na certa. Ou seja, faz com que a população também ande na linha, né, ande conforme as leis e melhora a condição para o policial ficar lá no sol, torrando no sol. Não pode. Então, tudo isso faz com que essas cidades sejam chamadas de cidades inteligentes. Então, cabe a nós e principalmente às autoridades, né, ao governo, investir nessa tecnologia para que cada vez mais possa trazer o nome do Ceará à tona, né? Por a questão da pandemia, se não fosse a tecnologia, os nossos dados seriam irrelevantes. O que é irrelevantes? Que não teria importância, porque não seria seguro. Já com a tecnologia, a Secretaria de Saúde do Brasil, né, ela pode observar os focos, os picos das contaminações e assim agir rapidamente para evitar a morte, né, a morte constante de pessoas, embora a gente saiba que está morrendo aí muita gente, mas quanto mais rápido for tomada uma ação, mais rápido também eles vão ter essa diminuição de mortes. Então, fica a dica aí, usa máscara, tá? Vamos utilizar essa tecnologia a nosso favor, beleza? Até mais, gente!